Mais uma vez juntos. Fundação Espírita Allan Kardec, Fernando Emílio, Miriam do Nascimento, Verônica Azevedo e este que vos fala, Falcone, Armando Falcone, com você, visitando o seu lar, agradecendo você abrir espaço no seu tempo, na sua vida e dedicar ao estudo dessa obra extraordinária que é os transtornos psiquiátricos e obsessivos. Estamos nessa jornada já no 5º livro. Temos 4 livros gravados à sua disposição, tá bom? Então, crianças, sejam bem-vindas, caros internautas, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês tenham lido o capítulo antecipadamente. É um labor que continua, como diz o título do capítulo. Meninas, quem começa com a leitura? Euzinha. A palavra é com você. Livro Minutos de Sabedoria do nosso querido Pastorino. Mensagem de número 85. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Vamos orar. Jesus, nosso modelo e guia, irmão maior. Espiritualidade amiga que nos ampara, nos intui. Aqui estamos reunidos para mais um encontro entre corações amigos e queridos e agradecidos por esta oportunidade que se apresenta para nós de ampliação do nosso conhecimento, de entendimento do intercâmbio entre o mundo físico e espiritual e também ampliando os nossos conhecimentos acerca desta doutrina tão confortadora, que nos consola e que nos ampara. Que Maria Santíssima possa envolver a cada um de nós em vibrações benéficas e fortalecedoras e que possamos perseverar no estudo, no aprendizado, caminhando sempre com passos firmes e fortes na direção desse mestre que nos orienta, que nos ilumina, que nos ampara e que nos incentiva para que possamos a cada dia continuar, crescer, progredir e melhorar. Agradecemos mais uma vez pelas bênçãos recebidas, rogando aos bons espíritos que continuem a nos amparar. Que assim seja. Boa noite a todos os nossos amigos internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar então bastante o estudo da noite de hoje. Fernando, suas palavras iniciais. Saudações, sim, a todos os companheiros que estão nos acompanhando. Vamos aproveitar bem o estudo que é muito interessante esta noite. Aprender, aprender, aprender. Esse é o nosso compromisso com essa doutrina extraordinária que é a doutrina espírita. Mirinha, seja bem-vinda. A palavra é com você. Tudo bem. Boa noite, queridos internautas. O capítulo de hoje, o labor continua. Vai falar inicialmente de uma reunião mediúnica. E é um esclarecimento, então é um aprendizado muito grande para nós, né? O Filomeno começa a ressaltar a dedicação dos médiuns, resultando em intercâmbio saudável entre os dois mundos. O Dr. Norberto, vale lembrar que é o diretor encarnado ali da clínica, daquela célula ali, ele está na função de esclarecedor. E ele é chamado de psicoterapeuta desencarnado, dos desencarnados. Ele está sensível à inspiração do mentor da reunião e a equipe estava em perfeita sintonia. Olha que legal. A gente vai lembrar do nosso Mateus quando fala da importância da gente estar
em sintonia, né? Cuidado, atenção com o elo mais fraco. E a concentração sincera, ela vinculava os médiuns através de um cordão de energia luminosa. Esse cordão de energia luminosa fica parecendo que é alguma coisa extraordinária. É a energia que ligava cada um dos médiuns, porque estavam todos num só pensamento, um foco de vibração, né, pensando, concentrados naquela reunião. E o grupo do lado de fora da mesa sustentava aquela reunião. O Filomeno, então, vê chegar quem? O justiceiro, com a autorização do doutor Inácio. Não pense que o justiceiro chegou lá, cheguei, tô chegando, não é assim que a banda toca, não, né? O espírito, quando chega na reunião, é porque o mundo espiritual daquela casa está autorizando a entrada dele, né? Existem defesas na casa, né? Lá a gente tem o Cabo Arnaldo. Beijo, Cabo Arnaldo, meu querido. E aí, ele está entrando para uma psicofonia que o doutor Inácio gostaria que acontecesse, ele queria que acontecesse isso. E a médium, que ia da passividade, era a Licínia. Ela tinha admiráveis recursos magnéticos. O que é isso, Falcone? Admiráveis recursos magnéticos. Adorei a palavra admiráveis. Um piloto é contado o número de horas de voo dele. Se você perguntar para o Pedro, hoje comandante de uma das aeronaves da frota da Emirates, Pedro, quantas horas de voo você tem acumulado? Ele já trabalhou em várias companhias aéreas. É tudo registrado. Então, Pedro é hoje um piloto diferente do que ele era 10, 15 anos passados. Ele tem o quê? Esses recursos que ela tem. Adquire-se isso, Mirinha, num passe de mágica. Compra na farmácia, no supermercado. São dias, semanas, meses, anos de estudos, reflexões, transformação moral, perseverança, disciplina. Lembra que o Emmanuel falou com o Chico? Só 3 palavrinhas. Tchum! Juntas numa só. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina consigo mesmo, disciplina com o que come, com o que fala, com o que pensa, como age. Ai, ai. Ai, ai. E aí aconteceu a imantação. Lembram que a gente já falou da imantação em capítulos passados, em livros passados? O que é isso? O espírito, ele foi atraído pelo magnetismo da médium e aí ele aproxima. Gente, espírito nenhum entra dentro do corpo do médium, não, viu? Então tem aquela palavra incorporação, era usada antes. Termo que foi usado, igual vários termos já foram usados e depois substituído por outros mais atuais, né? Falava-se doutrinador, passou para esclarecedor, passou para dialogador. Então, são termos, ninguém falou que está errado, está atualizado. Então, não existe incorporação, o espírito não entra dentro do espírito do médium, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ainda, não. Pode vir a ocupar, a gente não sabe, tudo está mudando, uma velocidade ciclópica, como diz a nossa Joana de Anjos, mas não acontece isso hoje, não. Então, o espírito, ele foi atraído pelo magnetismo da médium. Ele não queria não, viu, gente? Vocês estão achando que ele queria? Mas era necessário. E necessário para quem? Para ele próprio. Ele ia ser tratado. E aí vamos no diálogo, gente, que é o que nós fazemos na reunião mediúnica, né? A gente conversa com o espírito, o esclarecedor conversa com o espírito, mas não é para doutrinar ele, para catequizar, para... Não! É para dar a ele um alento e um despertamento, para ele... Opa, deixa eu ver se eu acordo com essa fala. Se acordar, que bom! Vai ficar santo naquele momento não, viu, gente? Lembra que eu contei umas 2, 3 semanas passadas que o Armando me ensina a respirar há 32 anos? E que eu fundei na água lá no professor de natação? Essa semana eu estou bem melhor, porque eu estou respirando melhor. O negócio, assim, né? É um processo, né? Então, assim, o espírito não vai... Opa! Não. Devagar.
Então começa o esclarecimento, que é o diálogo. Ele diz o seguinte: que desgraça é essa? Gente, eles falam assim, falam desse jeitinho, não tem nada demais nisso. Que desgraça é essa? E aí o doutor Norberto, que é o esclarecedor, ele fala: não se trata de desgraça nenhuma, mas de uma excelente oportunidade de conhecer-nos. Gente, olha a resposta. Aí o Espírito fala assim: sucede que eu o conheço. E o doutor Norberto fala: então é a minha vez de ter a satisfação de torná-lo meu amigo. Gente, que chique essa resposta. Que frase, ó. Que frase. Vou colar, tô achando maravilhosa. Aí, assim, gente, eles têm resposta para tudo, viu? Como será possível uma amizade entre mim, o espírito, esta casa a meu modo, olha, espaço do espírito, e você que comanda no sentido contrário? Um argumento filosófico quase convencia, mas o doutor Norberto não é bobo, não. Vamos lá. O doutor Norberto fala assim: constitui uma honra conhecer o administrador espiritual da nossa casa. Eu conheço o esclarecedor na PEAC, que eu não posso dizer o nome, ele faz mais ou menos isso daqui. Ele brinca com o espírito, sem ofender o espírito. Eu ainda vou chegar lá um dia, vocês vão ver. E aí ele fala: certamente elegido por si mesmo. Você, querido, se elegeu diretor dessa casa, dirigente, administrador. Eu teria dito assim: filhinho, eu sei que você elegeu, não é assim não. Mas olha como é que ele fala, olha que categoria. Porquanto o real diretor está em esferas muito mais superiores que as nossas, inclusive. E aí ele fica mais bravo. Como se atreve a desacatar-me? Aí ele usa o título: eu sou o justiceiro. E aí o doutor Norberto: confesso-lhe que me constitui um prazer, oh meu Deus, que categoria para ele dizer isso, inesperado conhecê-lo, passando a ter dimensão do que se passa na esfera espiritual. E aí ele continua: pois fique sabendo, gente, leia detalhadamente, que aqui não dá para a gente fazer isso, mas é lindo o diálogo, é lindo. Pois fique sabendo que estou sendo vítima, de uma armadilha na qual, por descuido, tombei. Em geral, é isso. Eles são vítimas e eles tombaram sem querer, não sabem por quê, numa armadilha. Aí o esclarecedor foi hábil nesse momento. Ele diz o seguinte: é de se estranhar que uma personagem que se atribui o título de justiceiro seja vítima de um ardil dessa natureza. Como é que pode você ser tão competente de dirigir uma casa, ser um justiceiro e cair numa cilada dessa? Era isso que o doutor Norberto estava falando com ele. Aí ele continua: faço justiça, porque fui eleito pelos membros da nossa associação. Gente, ele é o justiceiro porque aquela comunidade de espíritos elegeram ele. Por quê? Ele deve ter se destacado como líder, o mais brigão, o mais rebelde, o defensor daquela causa, o que diz o que é, e o que todo mundo bate com a mão dele. Já ouviram dizer isso? Bate com a mão dele, e aí os outros batendo com a mão dele, ele fica no destaque. E aí eu vou trazer para a nossa realidade dizendo o seguinte: eu nunca passei por isso, eu não estou numa reunião, eu não sei. Traz para a sua realidade. Em que momento que você se torna líder com os outros batendo com a sua mão? Desnecessário isso. Deixa o outro dizer o que ele quer dizer. Isso aí é uma carapuça que está me entrando nesse estudo engraçado, porque eu sempre fui muito afoita, defensora dos fracos e oprimidos, e desnecessário, cada um que se defenda. A
apesar de eu ter feito e faço com amor, mas ainda assim o amor não me salva nessa situação. Então veja-se, encontre-se nos personagens, nas situações aonde você precisa melhorar, porque não adianta. Eu estou lendo esse lindo diálogo, falando com vocês, e a Mirinha é melhor em quê? Enquanto lê isso. É a mesma coisa, eu vou tomar um remédio que o Fernando Emílio me passou. Vai melhorar? Vai. O Fernando fez a receita lindamente, maravilhoso. Eu pego com a receita na bolsa. Vai melhorar a Mirinha? Vai não. A receita que o Fernando Emílio passou é para a Mirinha tomar aqui nessa boca aqui, não é lá na bolsa. É a mesma coisa, viu? Então ele continua aqui. Esse argumento estava lindo. Ele estava seguro do que ele está falando. Afinal de contas, ele é o justiceiro, né? E aí continua o esclarecedor falando. Não é crível que um amigo que pareça conhecer a vida além do túmulo, quer dizer, você conhece tudo além do túmulo, né, meu filho? Mas ele não falou assim, não. Ninguém falaria, mas ele falou não. Se acredite demasiado a falar em nome da justiça, que defrauda pelo ódio, quer dizer, gente, como é que você quer falar em justiça se você defende o ódio? Se você quer brigar? Se vocês estão dominados pelo egoísmo? Não, isso aí não fecha a conta. Fecha a conta da justiça ser feita por pessoas que odeiam, que brigam, que disputam, que não fecha essa conta, né? E aí ele faz uma pergunta brilhante: como justiçar sob descargas de violência, de vingança e de perversidade? Ah, gente, que aprendizado, Senhor. Aí o Espírito diz a ele: a nossa é a justiça dos infelizes e não daqueles que são ditosos e parciais. As vítimas agora têm a vez de impor o mesmo ferro em brasa em quem as queimou, usando a lei de Talião. Eles pararam lá na lei de Talião, né, Falcone? Eles não conseguem alterar isso, não. Eles pararam lá naquele momento. E aí eles vêm, mas eles não conseguem alterar para a lei do amor, fazer um novo entendimento da situação. Está parado naquele tempo, né, Falcone? 3.800 anos passados. E eles estão parados na lei de Talião. Vou perdoar 7 vezes. 70. Jesus vem 70 vezes 7. E a doutrina espírita vem lembrar cada ofensa recebida. É. E aí, o doutor, como é que chama? Norberto, ele vai falar, interrompe até o Espírito vai falar o seguinte. Não, o Espírito está falando agora, né? Peraí. Aí ele vai falar o seguinte. Ah, não, o doutor Norberto vem e fala o seguinte: o amigo continua sofismando o cinismo, quer dizer, você está cínico, você está iludido, você está filosófico, mas com ilusão, não está certo, não. Porque você recorre à lei de Talião, esquecendo que os padecentes de ontem estariam inscritos nela, que é a momento da renovação. Agora é a hora de renovar, agora é a hora de modificar. Então, as vítimas de hoje são algozes de ontem, os algozes de hoje estão se tornando vítimas. Fica um ciclo vicioso. E ele fala assim que em algum momento isso vai parar. Em algum momento, o Senhor da vida e da morte põe um basta, impondo expiações purificadoras. Ó, não é assim, não. Ele fala, eu quero, eu vou, eu aconteço. Gente, mas ó, a gente quer que você perceba que não é para continuar fazendo isso. Aí ele fala assim, não, mas eu quero fazer. Você vai fazer, agora você vai fazer do jeito que precisa ser feito. Mas e o livre-arbítrio? É relativo, entendeu? A gente, para estudar esse tal de livre-arbítrio, tem que estudar ele completo, não pode parar assim, livre-arbítrio, eu tenho escolha e vou fazer o que eu quero, a hora... Não é assim não, que a banda toca, não é desse jeito não, é relativo, tem um momento que Deus fala,
Dá um basta aí, Mirim, porque já está indo longe demais. Se o nosso livre-arbítrio começar a invadir o livre-arbítrio dos outros, se eu começar a querer ocupar muito espaço na FEAC, fazer o trabalho do presidente, do vice, do secretário, do tesoureiro, não sei das quantas, o Conselho Deliberativo vai dizer assim, Falcone, pode parar. Qual o seu departamento? Qual a sua função? Há limites. Há limites. E a gente ultrapassa esse danado desse livre-arbítrio uma facilidade. A gente mirinha, viu, gente? Que os outros 3 aqui, já olha a aura deles, já estão bem iluminados. Mas a gente ultrapassa esse limite, a gente nem se dá conta, nem percebe. Muitas vezes com intenção muito positiva. Mas como dizia a vovó Landa, de boa intenção o inferno está cheio. Então, e o umbral também. E o umbral também. A gente tem que tomar muito cuidado. E quando se atentar que fez aquilo, eu sou uma coitada, não, eu fiz, errei, vamos ver se toma o juiz para de fazer. É só isso. Para com isso, acabou estranho. Eu fiz errado sim, Fernando Emílio, eu não devia ter feito não, mas eu vou procurar de tudo para não fazer mais. E aí diz para Mirinha, não precisa dizer para Fernando Emílio, diz para Mirinha, minha filha, errou até aqui, vamos ver se melhora, né? Vamos para frente. Aí o espírito continua aqui na página 184, não estou disposta a ouvir mais. Eles fazem isso. Quando o esclarecedor começa a dar uma apertadinha nele, o que é que ele fala? Não quero mais falar. Escorrega fora. Ele vai querer dar uma escorregada. Por isso que o esclarecedor, ele tem que usar, até quero ver se o Fernando Emílio dá uma participação breve nessa questão de esclarecimento, do que é que precisa o esclarecedor. De amor, de que é que ele precisa? Disso tudo que você já falou aí, atenção, concentração, respeito, dignidade, amor, todas essas virtudes aí que são necessárias, paciência, tolerância, não achar que sabe tudo, e achar e ter a certeza que é só um instrumento, que não é o causador de nada, quem resolve são os espíritos amigos e o maioral lá, que é o nosso Jesus, né? Exatamente. Então, gente, seguinte, o esclarecedor, ele precisa se munir de muito amor, não se armar, não, mas se munir de muito amor. Mas, sobretudo, eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu perguntei ao Mateus qual que é a dosagem de rigidez, de firmeza do esclarecedor. Ele falou, Miriam, a gente é igual um carro que você compra, que você tem 1.0, daqui a pouquinho você vai ter 1.6, vai com firmeza, mas controla, não entra de sola nele, não. Então, muito bom. Aí, finalizando aqui, o esclarecedor fala, admito que sim, né, porque ele não quer mais ouvir. Então, mas só que o seu querer aqui é inválido. Não tem querer aqui, não. Aqui, agora, no momento, você precisa de ficar, porque essa clínica aqui tem administradores que não é você, e eles estão fazendo tudo em seu próprio benefício. Aí, o espírito diz, estou disposto a enfrentá-los, desde que o outro não é o meu desejo, senão o de fazer justiça a meu modo. E aí, o Fernando Emílio vai brilhantemente continuar. Eu gostei muito do que nesse parágrafo ele diz assim sendo, o amigo infringe os códigos de respeito às autoridades morais, à propriedade e às vidas. Como não desconhece a força da lei universal que vive em toda parte, esse comportamento reprochável e a fátua postura que assume, enganando esses atormentados que eles submetem com medo, lhe trarão infortúnios e desaires não imaginados. É o velho ditado, Mirinha, quem procura... acha. É o que ele está fazendo, né, Falcone? Até ele tem o seu ponto de vista, o ponto de vista dele é que ele realmente é o justiceiro. Isso não dá a ele o direito de fazer, mas ele vai sofrer as consequências disso. Ele tem um cargo e é responsável pelos encargos.
Exatamente. Senão, o bicho pega. Muito bem. Então, agora, nós vamos com o nosso Fernando Emílio. Preste atenção, porque o diálogo continua. Não parou, não. Não parou com a Mirinha, não. Dom Fernando, é com o senhor. Pois é. Eu vou pegar a última frase anterior aí. Estou disposto a enfrentá-los desde que outro não é o meu desejo, senão o de fazer justiça a meu modo. Meu modo. Essa frase aí já deu para perceber que, falando desse jeito, ele já sabe, ele tem consciência que o modo dele não é o modo ideal, não é o modo certo, não é o modo correto. Por isso que ele fala, meu modo. Porque se for fazer pelo modo ideal, correto, não seria desse jeito, de maneira alguma, né? Por isso que o doutor Norberto, vem interrompendo novamente e fala, a seu modo, sim, né? A seu modo. O que não significa equilíbrio ou edificação, mas capricho e loucura. Quando os espíritos os esclarecedores, sejam encarnados ou desencarnados, conversam com espíritos do nível desse companheiro aí, sabem que o diálogo não pode ser muito simples, também não pode ser de confrontamento, né? Não é isso. O diálogo tem que ser esclarecedor, por isso que é o esclarecimento. E esse esclarecedor é fazer com que, mesmo que o espírito tenha um pouco de noção do que ele seja ou esteja, mas ele está, vou usar o termo que o próprio doutor Norberto falou, ele está sofismando, ele está fazendo aquelas tergiversações para fugir do verdadeiro assunto, o ideal é que o dialogador ou esclarecedor leve o diálogo para o ponto central que é necessário para o espírito. E no caso é justamente essa justiça pelas próprias mãos que ele anda fazendo. Por isso que ele disse, você está fazendo a seu modo, mas não significa equilíbrio ou edificação, mas sim capricho e loucura, porque sabe muito bem o que está fazendo. E ele ainda fala, sou sincero em dizer, eu não acredito nos seus argumentos. Quer dizer, essas afirmações firmes, diretas, são para fazer com que o espírito realmente veja que ele não está enganando ninguém, não está conseguindo enganar ninguém. Ele não está conseguindo iludir quem está ouvindo, quem está à sua volta. Ele pode fazer isso, tentar fazer isso com aqueles que o seguem, né? Estão subordinados a ele, que podem estar acreditando no que ele fala. Mas aqueles que o estão ouvindo têm um mínimo de discernimento, jamais. Não vai acreditar nos argumentos dele de maneira alguma, né? E ele continua, o doutor Norberto continua, né? Ele fala que ele necessita dessa condição, que é justamente ter sido eleito pela ridícula associação, que não deixa de ser, né? Usurpar as energias das suas vítimas a vampirizá-las. Por sua vez, subalterno de outros mais ferozes e insanos. Quer dizer, está desnudando cada vez mais o espírito e dizendo, não é você que tem toda essa força, vamos chamar de poder, né? Toda essa potência que você acha que mas sabendo que você está sendo manipulado e liderado por outros, que são mais ferozes e até insanos que você mesmo. E ainda complementa, né? Certamente alojam-se em determinada região infeliz do mundo espiritual. Lembrando que as regiões infelizes podem ser geográficas ou não, podem ser apenas vibracionais, né? E ele vem na característica dele, na comunicação, como se atreve a desacatar-me novamente. Como se ele fosse a vítima, como se ele tivesse todo o direito de falar o que queria, né? Não o desacatamos, continua o doutor Norberto, né? Somente o enfrentamos, usou o verbo certo aqui, né? Nós não estamos fazendo nada que possa ofendê-lo de maneira alguma. Nós estamos enfrentando seus argumentos, enfrentando a sua realidade. Nós estamos aqui conversando sobre o que você acha que você está fazendo, o que nós achamos que não está correto. O seu reino de sombras e de mentiras começa a ruir ante a luz presente do amor e da verdade. Ou seja, desmascarando, continuando o trabalho de desconstruir o argumento do espírito. A partir de agora, a nossa clínica, né,
que sempre esteve protegida, vai instalar um departamento de segurança para os seus clientes e de socorro aos seus adversários, como o amigo se propõe ser. Já está incluindo-o como necessitado de ajuda, de amparo. Virou paciente. E como paciente também. Aí o que o espírito, o que qualquer pessoa encara quando está perdendo os argumentos, quando está perdendo a maneira de dialogar, o que ele faz? Vou-me embora, começa a fugir, né? Porque é demasiado seu atrevimento. Não é por causa do atrevimento, não, porque está ficando sem argumento, e está vendo que ele está sendo desnudado ali à frente de todos, né? E o esclarecedor continua, da mesma forma que veio trazido sem a sua anuência. Olha só como é que é uma frase que impõe respeito e impõe, olha, eu vou te mostrar o seu lugar qual que é. Da mesma forma que você veio trazido aqui, sem que você permitisse, daqui só vai sair se lhe for permitido também. Ou seja, tudo tem um limite, tudo tem uma hora que não tem mais como deixar que as coisas continuem acontecendo, né? E ainda fala, sua arrogância é infantil, porque sabe do seu não poder. Ou seja, desmascarou mais ainda o espírito, né? O diálogo vigoroso era transmitido para todas as áreas da clínica pelo serviço especializado de comunicação. É aquilo que nas nossas reuniões, nos companheiros espirituais falam, né? Os esclarecimentos, as orientações dos mentores amigos são transmitidos para lugares dentro da própria casa espírita, ali no caso, dentro da própria clínica, né? Ou até à distância, em locais que necessitam ouvir, espíritos necessitam ouvir isso. São as transmissões, né, pelas vias de comunicação. Aliás, quais são essas vias de comunicação, companheiro? Televisado, como é que é? O que você percebe do mundo espiritual aí? Verdadeiros telões. Os trabalhos da FEAC, as palestras da FEAC, nós temos informação pela Rádio Evoluir, que são transmitidas para os programas da Rádio Evoluir, são transmitidos até para as regiões de sofrimento. No caso aí, toda a malta dele, toda a equipe dele, todos os subalternos dele estão ouvindo o diálogo e vendo em telas fluídicas ligadas. Todo mundo está vendo, tomando consciência. E o mentor espiritual de cada um desses espíritos está com a mão na cabeça dizendo, invisível a sensibilidade deles, mas dizendo, presta atenção. Muitos dos pacientes em sono, porque é de madrugada no desdobramento, estão acompanhando. Então é uma lavagem cerebral coletiva de detox, de detoxificação, de desintoxicação das toxinas de pensamentos, pretensões, doenças, autoritarismo. As máscaras caem. Interessante aqui que o Filomeno vem explicar que, aturdidos, alguns dos asseclas do justiceiro descobriram-se vítimas do mesmo. Quer dizer, serviram para eles também, para aqueles que estavam ouvindo ali, né? Exatamente, porque o desejo dos mentores era exatamente desmascarar o jactancioso, o orgulhoso, o arrogante, né? E ele continua esclarecedor. Como aqui nada se impõe, o amigo poderá desvincular-se da médium, retornando ao seu campo de ação, consciente, porém, de que a sua pífia administração é nula. Ou seja, você pode sair daqui, desligar-se da médium, voltar para onde você veio, mas sabendo que você agora sabe que nós sabemos que o que você faz, o que você quer fazer, não é você que vai mandar aqui, não. Estou colocando em palavras populares, né? Não é você que manda aqui, não. Você aqui vai ser um dos atendidos a partir de agora, né? E ainda fala, aguardaremos futura oportunidade para novo diálogo, certamente em tempo muito próximo. Você pode sair para onde você vai voltar, mas você vai voltar. Você vai ficar aqui no ambiente, mas vai voltar a conversar conosco, né? Sem falar nada, o desastrado espírito, né, desejou interromper abruptamente a comunicação, ou seja, desligou-se do médium violentamente, né, desorganizando os equipamentos sensíveis da jovem médium.
Mas acontece que o mundo espiritual nunca deixa a desejar, nunca deixa a coisa falhar. Então, imediatamente, os espíritos amigos envolveram a médium, protegendo das vibrações negativas, né? E fazendo voltar ao seu equilíbrio, a sua paz interior. Voltou à lucidez, óbvio, né? Recobrou-se equilibrado e feliz pelo desempenho do ministério. Olha o ministério aí, né? Pela sua missão, pela sua objetivo, etc. Em face do diálogo enérgico, aí vem as consequências do esclarecimento, né? Iniciou-se o desmoronar da associação presidida pelo ridículo espírito que se fazia passar como justiceiro. Quer dizer, ele se achava o máximo, mas ele estava fazendo um papel realmente ridículo, né? E ele, interessante, muito interessante essa passagem aqui, e quando ele voltou para onde estavam lá os subalternos dele, né? Um dos subalternos mais ousados resolveu peitar lá o chefão, né? E querendo se livrar da submissão da chefia dele, né? Provocando até, olha que interessante, uma luta física. Eles saíram do tapa, vamos falar assim, lá nos corredores da clínica, né? Só que esse que desafiou acabou perdendo, né? E foi levado para o corretivo, segundo eles lá. O corretivo é esse, e lá é esse que vão resolver, né? Como diz o Filomeno, né? Não é fácil desbaratar quadrilhas de qualquer porte, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. A gente sabe aqui como é que é isso. Nós estamos vendo isso no Brasil no dia de hoje. Como é que é complexo o processo, né? A reunião prosseguiu rica de lições libertadoras, graças ao conhecimento dos seus membros acerca do mundo espiritual. Aí, principalmente falando a respeito, né? Mostrando a respeito das obsessões, etc. Depois disso, imediatamente, o doutor Inácio, né, quando trouxe para a psicofonia, aí, olha que interessante, né? A médium Armandina, tinha que ter alguém, né? Armandina, né? Deve ser irmã do Armando aí, alguma coisa assim, com parente. Filho, mas é da família. Da família, né? Tá bom. Então, a médium Armandina recebeu, então, deu a comunicação ao espírito visivelmente angustiado, com uma fáscias de rancor irreprimível. Fáscias é a fisionomia, né? Que rancor. Porque o médium, dando a passividade, ele assume muitas vezes a fisionomia, ele expressa a fisionomia do espírito, lógico, né? E o espírito diz, então, né, já completada a ligação, que faço aqui, quem são os senhores? E o doutor Norberto diz, né, seja bem-vindo, aquela coisa, né? O amigo está aqui a fim de tomar conhecimento de ocorrências que lhe são desconhecidas. Ou seja, nós vamos aqui para te informar aquilo que você está na dúvida, o que está acontecendo, você está confuso, nós vamos aqui te esclarecer. E nós somos responsáveis, né, por esse trabalho. E ele diz que o Norberto falou, né, que já estava libertado do corpo físico, já tinha desencarnado. E ele responde, isso eu sei, que eu estou desencarnado, eu sei. O que eu não sei é por que é o que eu me encontro. Não consigo entender isso. Por que eu estou fazendo aqui? Como é que isso aconteceu, né? O doutor Norberto continua, né? Esta é uma clínica de saúde mental, onde estão internados pacientes portadores de desequilíbrios emocionais, morais, espirituais e sociais. Né? Então ele está primeiro explicando o que era aquilo. Qual era o ambiente que eles estavam. Tudo bem, aí pronto. Fez lá a explicação. Depois ele continuou. Dispomos de uma atividade especial para falar com aqueles que também aqui mourejam, porém fora do corpo físico, os espíritos, como é o caso do amigo. Ou seja, especificou mais ainda. É um local de atendimento, a clínica sim, e estamos num momento especial para atender aqueles como você, né, que aqui estão para serem atendidos. Você está nessa clínica. E o espírito responde, né? Não tenho interesse em saber dos detalhes secundários, porque o meu problema eu estou resolvendo. Então, muitas vezes falam isso, né? Eu não quero ajuda de ninguém porque eu já sei resolver meus problemas. Às vezes nem sabe o que está fazendo, está falando que está resolvendo seus problemas, né? Estão mais perdidos que não sei o quê. Continua o esclarecedor. É exatamente para discutirmos o seu problema, como o de outros do mesmo gênero. Aí mais um motivo desses diálogos serem transmitidos, né?
para outras pessoas que precisam ouvir, como de outros do mesmo gênero, que nos encontramos em uma reunião por meio da qual podemos dialogar com aqueles que desencarnaram, né? Que é o caso deles, que está explicando. Embora tenham seus motivos nem sempre legítimos, atiram-se em terrível insânia de vingança. Quer dizer, o doutor Norberto já percebeu qual é mais ou menos o problema do companheiro ali que estava dando comunicação, né? E aí o espírito responde assim, porque ele fala o doutor Norberto fala do amor, né? Conforme é estabelecida com as leis de Deus, nós devemos amar uns aos outros, né? Ele fala, por que amá-los se eles nos desgraçaram a existência, qual ocorreu comigo? Aí eu vou bater num ponto aqui, que todas as pessoas que frequentam reunião mediúnica percebem que a maior parte das comunicações são relacionadas a uma desforra, a uma vingança. Alguém sofreu a ação de outro alguém, e por isso está naquela situação da perseguição, da vingança, do ódio, do que etc, etc. E essa frase fecha bem isso, né? Porque amá-los se eles nos desgraçaram a existência, qual ocorreu comigo. Ele conta a história dele, né? Que a dignidade dele foi vilipendiada, a mulher com quem consorciou, né? Acabou com a vida dele, traiu como homem, como confiança, até aos filhos também. Aí contou a história toda dele aí, que ele mostra por que ele está com esse rancor todo, né? Ele fala, fui vítima da chocarrice, que fui vítima da crítica, da brincadeira de todo mundo, né? Da perseguição dos seres inclementes que me arrastaram de um lugar para outro. Olha que interessante agora. Até que a lucidez alcançou-me o discernimento e consegui libertar-me, tornando-me tão insensível e zombeteiro quanto aqueles que me molestavam. Ele não conta aqui como é que ele conseguiu se libertar. Normalmente existe ajuda, né? Alguém ajuda alguém para fazer, não, você está assim, não, deixa eu te ajudar a se achar tal pessoa e se vingar também. Tem sempre ajuda do outro lado, né? Ele não sabe especificar o tempo que ele ficou assim. Aí ele fala, depois, não pude alcançar a esposa depois da morte. E olha a coisa mais, outro detalhe interessante. Outros mais hábeis do que eu arrastaram-me para as regiões infernais onde permaneceu por longos anos. Nem sempre importa que aquelas pessoas que pegaram a esposa dele tivesse alguma relação direta com ela. Pode ser somente porque ela fez e se ela estava em débito com ela mesma. Então esse tipo de espírito pega e leva para onde eles acham que é necessário. São outros justiceiros também, né? Você conhece bastante isso, né, Falcone? A culpa que fica no cerne da criatura cria os plugs, cria os ganchos que permitem a esses espíritos justiceiros, entre aspas, ter ação sobre ela. Se ela tivesse desencarnado numa situação de equilíbrio relativo, eles não teriam acesso a ela. Justamente, não tem essa... A culpa abre as defesas, né? Então ele vem contando que depois de muitos anos, né, ele veio encontrá-la em novo corpo, jovem, com muitos conflitos resultantes do seu suicídio. Mas olha, outra coisa interessante, mas ainda leviano e vulgar. Ou seja, o cerne da sua personalidade, apesar de todo o sofrimento, ainda estava mantendo aquele mesmo comportamento, né? Vendo-a tão desgraçada, cheguei a penalizar-me. Mas o orgulho, a dor carpida por mais de meio século, terminaram por vencer-me a compaixão. Ou seja, apesar de ser de pena dela, mas aquilo que eu passei por 50 anos não me deixou vencer o ódio ou a repulsa, né? Aí, ao lado dela, comecei a experimentar as sensações carnais, os desejos atormentados. E, de repente, me via ela imantado. É lógico, já existia a ligação anterior, né? Essa ligação não foi bem trabalhada, não foi bem, vamos dizer assim,
resolvida, o que aconteceu? Imantaram-se de novo, ligaram-se de novo, né? Viu-se então a ela imantado. Aí ele falou uma frase muito interessante: agora interdependemo-nos. Há um tempo aí eu fiz um estudo, uma palestra, e justamente o tema da palestra era interdependência. E a quantidade de termo interdependência na literatura espírita, eu fiquei só assustado de ver como é que todos eles falam, às vezes com palavras diferentes, mas a respeito da interdependência, né? Ela não suportou o peso da culpa, os emaranhados do remorso da mente, e sei que a trouxeram para aqui, onde também vinha matarei em demorada agonia. Quer dizer, trouxeram a mulher para tratamento, ela encarnada, né? E, obviamente, ele veio junto, né? O doutrinador mantinha-se em silêncio, compreendendo que aquela catarse era necessária, né? Óbvio, deixou ele falar. Todos estávamos orando, né? Vibrando para aquele espírito que está falando. E depois ele concluiu: verifico desventurado, no entanto, que não estou feliz. Espero trazê-la para cá e pergunto-me que farei depois, como a reterei comigo, reconhecendo que existem forças que me escapam e legislações que ignoro. Aí que tá caindo de maduro para ser esclarecido, explicado e tratado realmente. A partir daqui, a Verônica que vai dar continuidade ao nosso estudo aí. Verônica, segura. Nesse momento, o Dr. Norberto explicou que o espírito foi ouvido com o máximo de respeito e que a sua narração sensibilizou profundamente. E uma situação dessa realmente comove aqueles que estão ouvindo. E também comprova que o ódio somente conduz à desventura, qual ocorreu aí com a traição que ele passou, com a infâmia, com o desespero. E ele diz que imagina quanto o amigo sofreu e ainda sofre em consequências da loucura da companheira. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, que ele comentou, a história que ele contou, o esclarecedor reconhece que foi realmente um palco de muita dor e de muito sofrimento. Meio século de padecimentos é um tempo muito longo para suportar tanta dor. Nós já vimos em reuniões mediúnicas espíritos sofrendo muito mais do que isso. Mas é um tempo relativamente longo para tanta dor e tanto sofrimento. Mas a misericórdia divina alcança, né, a todos, e de modo que agora, naquele momento, ele começava a compreender que existe uma outra alternativa para a sua problemática, que ele pode se ajudar e ajudar aquela mulher desde que ele pratique o perdão. E aí, quando ele vai falar disso, de perdão, a gente percebe, das reuniões e na literatura, né, Falcone, que o perdão, muitas vezes, se não na maioria, é o ponto de partida para um novo recomeço. Com certeza. Com certeza. Perdão é um processo, Pedro. Ninguém aprende perdão por aprender. Perdão é uma vocação, como eu disse na palestra outro dia. Nós temos vocação para a perfeição. Perdão é um processo. A gente começa falando. Allan Kardec pergunta: a evolução moral é paralela com a intelectual? Eles dizem não. Primeiro vem a intelectual. Primeiro a gente começa a falar no amor, na paciência, no perdão. A gente vai entrando nessas virtudes. De tanto falar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entra na gente. E depois começa a sair pela mudança de valores. Para uns é mais rápido, pela energia que coloca. Para a turma que vai estar acostumada a deixar para amanhã, que pode ser feito hoje, demora mais tempo. Depende, então, do empenho de cada um de nós. Eu briguei com a Mirinha. Eu quero refazer a amizade. Depende da energia que eu ponho nisso. Não, o dia que a Mirinha vier me pedir perdão, eu perdoo ela. Eu não tenho que condicionar o meu perdão à mudança de comportamento outro. É um movimento pessoal, íntimo. E o perdão é bom, Verônica, para quem dá, não para quem recebe. O espírito tentou mais uma vez interromper o Dr. Norberto,
mas ele disse que o ouviu sem qualquer pressa, sem qualquer interrupção, e pedia o mesmo direito, para que o Espírito escutasse o que ele tinha a dizer. Uma fala muito boa também para o momento do esclarecimento. Mais uma, Mirinha, põe aí no seu caderno. A Mirinha está anotando. E o doutor Norberto relata o que aconteceu com a esposa desse espírito, que ela, enlouquecida de remorso e de abandono, ela cometeu o suicídio, que ele considera aqui, né, um ato pior do que o da traição, e ela sofreu as consequências no mundo espiritual inferior como cobaia da insânia de outros espíritos mais desvairados. O que seria ela ter servido como cobaia? Passou a ser vampirizada, a ser usada como instrumento de perícias. Manipulada por esses espíritos. Né? Foi manipulada. Manipulada. Em vários aspectos, ele não descreve isso. E ela renasceu, né, porque ela está encarnada, mas marcada pelos espinhos do sofrimento em forma de conflito e desequilíbrio moral. E vem padecendo também da perseguição vingativa desse ex-companheiro, que vem sugando as suas energias. E aí o doutor Norberto pergunta, o que mais você deseja? Como pensa em punir diversas vezes, outra frase, Mirinha, como pensa em punir diversas vezes aquela que errou apenas uma, prolongando a sua desforra indefinidamente, ou seja, cometeu um equívoco, ele não quer perdoar, não entende que ela errou, e é como se aquilo fosse perene, eterno. Então, por isso que esse momento é importante para ele despertar e começar essa semente do perdão a brotar dentro dele. E o doutor Norberto afirma que essas interrogações que o Espírito traz a respeito das leis soberanas, das forças que regem o mundo, do que ele faria com ela após vê-la morrer ou desencarnar, são justas, mas que ela também faz jus ao amparo divino, como, aliás, ocorre com todos. E ela vai ser amparada pelos mensageiros da luz, pelos seus guias, pelos seus protetores. E o doutor Norberto indaga para ele, e com você? Quer dizer, trazendo a situação agora para ele, né? O que acontecerá a você com a sua finalidade existencial vazia de objetivo? Porque se ela der continuidade ao processo dela, e aí? Se o seu objetivo é persegui-la e ela muda esse padrão, essa frequência, o que vai ser de você? Como você vai aplicar o tempo que você vai dispor? Como que você vai recomeçar o seu progresso com uma dívida tão grave, após a frustração de um prazer que não o preencheu interiormente e que tem um gosto amargo? E enquanto o doutor Norberto conversava com o espírito, o doutor Inácio aplicava passes, né, e o espírito chorava até com uma certa tranquilidade, ou seja, comedido. E aquele momento ele iniciava ali o despertamento desse espírito para a realidade. E o doutrinador continuou dizendo que aquele momento é o momento da reabilitação, da mudança, que tudo que ele sofreu auxiliou ao resgate dos tormentos que também ele aplicou a outros. E que ninguém tropeça em impedimentos que não haja colocado pelo caminho que por hora percorre. O que é isso? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então aquilo que ele semeou, ele está colhendo agora. Nunca se justificam as aflições impostas, mesmo sob a justificativa de que tem a finalidade de reeducar os endividados. Que é o que o Fernando comentou, que grande número de espíritos que dão comunicação na reunião mediúnica estão com essa intenção de fazer justiça com as próprias mãos, querendo, do seu ponto de vista, serem justiceiros. Então ele disse que ninguém pode fazer isso, porque esse trabalho pertence a Deus. Deus é que dispõe de mecanismos para esses fenômenos. E pede para que ele seja vitorioso, que ele saia dessa situação, que ele conceda a ela o perdão, para que ele comece a ser feliz novamente. A vida a todos nos espera, rica de possibilidades que devemos aprender a aproveitar. Então, aquele momento era o momento que ele tinha que agarrar aquela chance, aproveitar aquela oportunidade para essa mudança. E aí, numa pausa que se fez, o espírito ainda aturdido começa a refletir. E ele diz, era
o de que eu precisava. Ao longo do tempo, terminei por compreender que é também infame o que faço. Quer dizer, ele já estava entendendo que o que ele estava fazendo não era positivo. Dou-me conta que não vivemos por conta de nós próprios, que há um poder maior, porque não é possível que tudo seja resultado do nada e volte ao nada. Com os sentimentos destrambelhados, vivendo a dicotomia do amor e do ódio, os amigos e parceiros de desgraças outras que aqui se desenrolam e os encontros onde quer que vou são unânimes em insistir-me na continuação da vingança. Quando ele diz isso, isso significa que aquele ódio que ele nutria pelaquela mulher era também alimentado por outros espíritos inferiores? Sintonia. Nós alimentamos outras pessoas e nos alimentamos. Lembra lá no capítulo 10, se não me engano, quando o Fernando falou das bactérias no nosso organismo? Sim. Nós alimentamos as bactérias se alimentam dos nossos alimentos, né? E todo o processo é uma simbiose. É uma vida interpenetrada. Assim, o que acontece? Se eu começo a pensar em bebida, se eu começo a pensar em sexo sem amor, se eu começo a pensar em gula, se eu começo a pensar em eu vou matar fulano, uma trama para matar um fulano sem deixar rastros, eu começo a ser interpenetrado por mentes daquela frequência. Se eu começo a pensar em perdão, em mudar meu comportamento para melhor, em falar mais baixo, a deixar o outro terminar a frase, eu começo a ser envolvido por vibrações desse teor. É a questão 467 do Livro dos Espíritos. Só se aproximam de nós aqueles que nós convidamos pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e comportamentos. Eu sou o imã atrator. Viu? Segundo o caso anterior, as pedras que eu encontro no caminho, fui eu que, com o meu comportamento, fui jogando pedra lá na frente. Eu estou dando pedrada no Fernando. Parei, não sou mais amigo do Fernando. Eu começo a falar mal do Fernando, a falar coisas do Fernando que eu sei que eu não devia comentar, ou a inventar coisas do Fernando. Estou dando pedrada no Fernando. Eu estou jogando pedras, não é no Fernando, é no caminho que eu tenho pela frente. Daqui a pouco eu dando a tropeçar e cair, a tropeçar, cair. Gente, eu não fiz nada. Por que a vida está fazendo isso comigo? Eu sou tão bonzinho. São as pedras que eu achei que eu tinha julgado no Fernando, as calúnias, as fofocas, a maledicência. Está tudo ali no caminho, 2, 3, 4 metros para frente. Um mês, um ano depois. Vou tropeçar nelas todinhas. É vida. É ação e reação, é ping-pong, é ioiô, é retorno, é bate e volta. Não tem escapatória. Não depende da cor da pele, se eu fui rei ou rainha na última encarnação, se eu fui pedreiro, lavadeira, analfabeto. É todo mundo. É para todos. E como ele estava envolvido nesse ambiente, nessa sintonia com esses espíritos, ele nunca havia encontrado uma palavra de bondade. Só ódio, desvario, cinismo e perversidade. Por quê? Porque era a sintonia que ele estava envolvido. Então era isso que chegava para ele. Então agora que se abre uma nova oportunidade, ele pergunta, o que eu devo fazer para começar uma mudança de atitude? Como é que eu devo proceder então? Ele já aceita que precisa, que é necessário essa mudança e que aqueles amigos estão ali para ajudar. Olha como é que mudou o start dele. E aí o doutor Norberto agora vai dizer... Agora você está perguntando o que eu tenho que fazer para melhorar. Já é um passo à frente. E ele fala, essas interrogações, essas perguntas são próprias de quem deseja realmente alcançar a paz. Começa, pensa em Jesus. Aquele que foi o condenado sem culpa. Eu achei isso muito bonito também, né? Porque ele estava culpando a esposa pelo que fez, mas Jesus também sofreu por uma culpa que não teve. Foi martirizado na cruz. Então, recorde de alguma lição aprendida no mundo, peça ajuda e compaixão para você mesmo, procure arrepender-se sinceramente.
Volte a repetir a oração dominical e com esses procedimentos acontecerão mudanças no pensamento, no seu comportamento, energias novas que você falou, e saudáveis tomarão conta de você e isso vai proporcionar o quê? Um bem-estar. A partir dessa atitude, essa mudança de atitude mental, moral e emocional, os campos de energia que ainda não estão bons vão se deslindando e ele vai conseguir emitir e receber sintonia melhor. E com isso vai haver a libertação de ambos, dele e da ex-esposa. Agora, essa libertação começa nesse despertamento dele, porque aí ele vai se afastar dela, não é isso? E se ele fosse mais renitente, se nesse momento ele não aceitasse isso? Ela receberia ajuda, porque já venceu as etapas, já chega de dor, já atingiu o limite, e ele ficaria perdido na confusão de si mesmo. Mateus usa muito essa frase, perdido na confusão de si mesmo. Um tempo maior. E aí o doutor Norberto diz que a partir desse momento ele está inscrito nas orações ali daquele grupo e que podia retornar quantas vezes quisesse, que os benfeitores irão atendê-lo conforme já estavam fazendo. E quase sem poder falar, com a voz trêmula, ele se despediu e ele agradeceu na sua rudeza e ignorância, mas ele estava sensibilizado e não sabia o que dizer. E fez então silêncio na expectativa de que um dia, renovado, ali ele pudesse voltar para expressar melhor os seus sentimentos. E o espírito, então, é deslocado da médium, saiu caminhando de retorno à enfermaria, lembrando que alguns saem carregados, então ele conseguiu sair caminhando, significou um bom sinal. E ele foi de retorno à enfermaria, que se encontrava também a mulher, a enferma. E o doutor Norberto estava visivelmente comovido e expressou uma profunda gratidão a Deus e a Jesus, orando em favor do irmão arrependido. E ele estava grato por terem conseguido ajudar aquele irmão, e por tabela a irmã também. Outras comunicações tiveram lugar, chegou o momento de ser encerrada a reunião, o relógio marcava 21h30, e essa primeira reunião do departamento foi coroada de êxito. Havia uma alegria natural e discreta. Gostei dessa palavra. A Mirinha. Discreta alegria, né? Entre os membros do trabalho que não escondiam a felicidade decorrente da vitória sobre a ignorância. E nos dias seguintes, foi observado que a paciente, a mulher que sofria esse assédio do adversário desencarnado, ela apresentava uma transformação lenta, mas segura, melhorando de maneira significativa. E 2 semanas depois, ela teve alta, totalmente recuperada. Claro, conservando ainda alguns conflitos e traumas decorrentes do suicídio, que ela ainda teria que trabalhar nesse processo de recuperação. E os companheiros encarnados, que também a identificaram, levaram-na a receber assistência espiritual, que estava tendo ali na clínica, com passes e leituras espíritas edificantes, colocando na mente e no sentimento as sementes sublimes da doutrina espírita. E aí a gente encerra esse capítulo. Muito bonito, né? Muito bonito. Esse trabalho de ajuda. Temos que pensar nisso, ô Verônica. O socorro de Deus está presente em cada situação. Graças a Deus. Em cada situação. Agora depende de nós termos olhos de ver. Bem-aventurados que têm olhos de ver, não apenas de enxergar. Bem-aventurados que têm ouvidos de escutar, não apenas de ouvir. Quando Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Essa é que é a situação. Agora, a gente tem uma fé, quando é do nosso interesse. Eu tenho fé que o meu filho vai passar no vestibular. Mas eu não acompanhei ele o ano inteiro, vendo se ele estava frequentando a aula, as notas, o tempo que ele passa no videogame. Eu tenho fé que o meu namoro com fulana vai dar certo. Mas o que eu estou querendo de fulana? É o corpo? É a voz? É o dinheiro? É o quê? Eu estou querendo a criatura ou estou querendo simplesmente viver intensamente emoções mais carnais?
Ok, cada um sabe o que está fazendo da vida, se é que sabemos, Jéssica, se é que sabemos. Colocamos muitos pés na mão. Eu vou na sua casa, você me convida para almoçar aí, porque a comida está boa e eu sei que não vou ter essa comida na janta. Em vez de um prato, eu como 2. E aí? E as consequências? Então, nós temos que pensar nisso. Somos ou não somos senhores, senhoras do nosso destino? Semana que vem, continua. E aí nós temos aí como capítulo futuros desafios. Como é que era o nome do capítulo da semana passada? A inauguração da clínica. Né? Agora esse já está a reunião funcionando. Nós estamos vendo os efeitos, mesmo tendo na briga vencido aquele que o desafiou, a autoridade do justiceiro já está abalada. Sim. Então, como é que nós fazemos? É a nossa vida, é a nossa vida. Temos que pensar nisso, temos que pensar nisso. Você, trabalhador do Centro Espírita, volte à tarefa. Antes de entrarmos no ar, Mirinha, Verônica, Fernando e eu estávamos falando dos desafios que muitos companheiros dirigentes de outras instituições espíritas têm, quase chorando alguns, dizendo para a gente: os companheiros não querem voltar ao trabalho presencial. As instituições estão tendo desafios para agregar as pessoas ao trabalho que tinham antes da pandemia, fraudemia. O comodismo, seja lá o que for, acostumar ao online. Nós tivemos na FEAC agora, no dia 25 de março. Dia 25 de março, a reunião dos encontro com os trabalhadores voluntários. A nossa equipe hoje é entre 400 e 450 trabalhadores. Compareceram 298 na reunião. Ainda tem gente para agregar. Por que na FEAC nós estamos conseguindo esse resultado? Porque durante o período do não funcionamento integral da instituição, porque a FEAC nunca parou, nós alimentamos os grupos, alimentamos as pessoas, nós mantivemos a equipe vinculada aos grupos de estudo. Por isso, aconselhamos sempre aos dirigentes espíritas: fundem grupos de estudos, incentivem os grupos de estudos nas suas instituições. E se você é trabalhador da FEAC ou de qualquer outra instituição, em Juiz de Fora ou fora da cidade de Juiz de Fora, e ainda está na marcha lenta, engrene. Não é para a felicidade do dirigente do Centro Espírita, da equipe espiritual, não. É para a sua felicidade. Teu nome, trabalhador voluntário espírita, está num livro do mundo espiritual, onde você assumiu o compromisso de servir. O compromisso de aliviar a dor do próximo. Se você não faz a sua parte, teu nome troca para o livro daqueles que vão enfrentar a dor. De forma, não é castigo não, é lei de causa e efeito. Se eu não cuido da minha imunidade, da minha saúde, eu fico mais sensível a enfermidades, infecções, inflamações e etc. É isso que está aí. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos ao Chaves, à Jussara, o trabalho nos bastidores. Ajude-nos a divulgar nos seus contatos. Anota aí, por favor, alguém escreve no chat: recursos.feac.org. Vai vir para você uma página com várias faixas amarelas, alaranjadas. Clica nelas e você vai ter acesso a tudo da FEAC. Todo dia ímpar tem um podcast novo do Agenda Cristã, até chegar na lição número 50. Quando chegar, nós mudamos de livro. Verônica, Fernando, Mirinha, estamos viajando pela região, por aqui, por Juiz de Fora, falando nos grupos espíritas, confraternizando, compartilhando, levando
a mensagem deste Cristo de Deus e buscando servir com o nosso ministério e com o nosso... Qual outra palavra? Propósito. Propósito. Você merece ser mais feliz. Retire as pedras do caminho, senão você vai tropeçar. Ainda mais de moto, não vai ser bom. Tem um muro na frente de pedra. Um muro de pedra na frente. Fernando, suas palavras finais, querido. Novamente saudamos aos companheiros que nos acompanham, torcendo para que estejam lendo, relendo, estudando como nós, e que possam acompanhar e aproveitar os ensinamentos que os Espíritos Amigos nos trazem com essas literaturas muito importantes. Vamos em frente. MN, Miriam Nascimento. Que eu tô achando uma pena a gente não ter mais tempo, sabe? A gente podia fazer um seminário, viu, Fernando Emílio, de esclarecedores só para esse capítulo. Dá uma aula pra gente, você junta aí com o Falcone, junta os esclarecedores da PEAC, dá uma aula. Dos esclarecedores pode ser com esse material. Não é? Você podia fazer isso, porque olha, eu marquei, deixa eu te falar, não, eu vou mostrar meu livro para vocês choram. Cada setona que eu pus assim, eu quero fazer só um papel assim para colar na parede da PEAC. Jesus sacramentado, gente, muito aprendizado. A gente só não aprende se a gente não quiser. Então gente, vamos estudar, porque eu vou te falar. Tá chovendo? Não, uma noite linda. Um barulho aí fora. Hein? Tá? Vamos lá. Tá, não. Então fiquem com Jesus, meus queridos, e vamos perseverar, viu? Porque a hora é essa. Até semana que vem. Verônica. Agradecendo a companhia de todos e, mais uma vez, fazendo esse convite. Lê antes, escuta a live e lê o capítulo depois. Isso ajuda a fixar e tem muita informação. E aquilo que, por um acaso, a gente não conseguiu tocar e foi uma dúvida, marca para depois mandar a pergunta para a gente. E até o próximo encontro. Dá um joinha aqui no YouTube, comenta, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com pessoas que você sabe que são simpáticas ao espiritismo ou espíritas e vamos multiplicar. Crescei e multiplicai-vos. Amigo Jesus, agradecemos a bênção do nosso reencontro semanal. Um verdadeiro culto do Evangelho no lar para todos aqueles que dele participamos. Abençoe cada internauta, cada família, cada instituição espírita de Juiz de Fora, da Aliança Municipal Espírita, da Zona da Mata, das Minas Gerais, da região leste do Brasil, do planeta Terra. Abençoe os grupos espíritas no exterior, a Anelisa, o Pedro em Dubai com a sua equipe, diversos outros companheiros, a Valquíria lá nos Estados Unidos, com o Jefferson, e muitos outros companheiros que seria impossível relembrar de todos aqui agora. Fortaleça-nos para que juntos avancemos para a frente e para o alto, cada um vencendo a si mesmo. Em teu nome, em nome de Maria, a Mãe Santíssima do Universo, dos Espíritos bons que nos assistem e protegem, agradecendo sempre, encerramos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado a vocês três, muito obrigado a cada internauta. Vamos prosseguir confiantes. Jesus conta com cada um de nós como cartas vivas do Evangelho. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Um grande abraço a tudo e a todos.